boa tarde. Começamos aqui o programa Mulheres Advogadas do Século XXI, hoje com a nossa primeira entrevista. E nós trouxemos para vocês, mulheres advogadas, a doutora Margarida Presburger. Está aqui essa mulher maravilhosa que já tem 50 anos como ativista sobre os direitos humanos. Ela é uma defensora incansável. Ela diz que todos têm que ter dignidade da pessoa humana, isso mesmo antes da nossa Constituição de 1988. Doutora Margarida também presidiu por 2 triênios a Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Rio de Janeiro, no ano de 2007 e 2009 e no ano de 2010 e 2012. Além de fazer parte do IAB, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Lá também ela faz parte da Comissão de Direitos Humanos. Doutora Margarida também é nossa representante no Brasil da ONU, que é o Subcomitê para a Prevenção da Tortura da Organização das Nações Unidas. Além de ter sido também a nossa subsecretária da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e presidente do Conselho Estadual de Direito das Mulheres, o CEDIM. Doutora Margarida, quero te agradecer muito por ter aceito esse convite. É uma honra para nós, mulheres advogadas, tê-la aqui como a primeira entrevistada do programa Mulheres do Século XXI. Doutora Margarida, a gente vai iniciar com algumas perguntas. Eu quero dizer que a honra é toda minha, principalmente por ser a primeira. E nós estamos sempre juntas, as mulheres advogadas. Obrigada. É uma luta que vem do século nem passado, do século retrasado. E que vamos ver se... Ai, que linda, gente, está vendo? Que maravilha ter começado com a doutora Margarida. Eu gostaria de saber, na sua opinião, no seu início, lá no iniciozinho, como foi? Se encontrou alguma dificuldade por ser mulher? Olha, eu não me lembro de dificuldade, porque eu vivi uma época em que ser mulher já era diferenciado, né? Tinha brinquedo para menino, brinquedo de menina, coisas de homem, coisas de mulher. E foi a época de faculdade em que nós éramos muito poucas ainda, não como hoje, que as mulheres são maioria. Então, talvez por eu achar naquele momento que aquilo era normal, eu não diria que foi preconceito ou alguma coisa do gênero. Até porque eu consegui fazer o que eu queria. Eu consegui me encarreirar na carreira que eu queria, que era ser advogada de empresa, e que na época diziam que aquilo definitivamente não era coisa de mulher. Então me responda uma coisa, você escolheu a área de direito civil e a área empresarial. Nessa área da sua escolha, houve alguma discriminação por ser mulher? Olha, eu não sei, de repente, a sorte, né? A gente luta, a gente conquista, mas tem que ter a sorte. Eu já na faculdade, ou muito antes da faculdade, eu tinha aquela coisa que nós mulheres tínhamos da liberdade. E a liberdade sempre começa pelo lado financeiro. Eu sempre quis ter o meu, né? Lutar, fazer alguma coisa para ganhar o meu dinheiro e não viver exclusivamente do mesmo. Então, eu fui secretária de algumas pessoas importantes por aí, eu falo alguns idiomas, e numa dessas recepções eu conheci um senhor muito simpático, com quem eu conversei, falei que eu era advogada, mas não estava exatamente na área, eu estava mais no contencioso de corretora de seguro, e ele me convidou para na tarde seguinte conversar com ele no escritório dele. Efetivamente eu não tinha a menor ideia de quem se tratava. Ele puxou do bolso um cartãozinho e ele era o presidente de uma multinacional que chamava Sudantex. Lembrando, Nike, senta, levanta, não amarra. Então, nesse sentido, a porta se abriu. Então, nesse sentido, você diria que teve um pouco de sorte e que no início da sua carreira, na verdade, você tinha que exercer uma outra profissão para sobreviver? No início, não diria que no início, antes até da profissão, eu exercia outras coisas para ganhar meu dinheirinho. Quer dizer, eu já estava formada, uns 2 ou 3 anos de formada, quando eu conheci este senhor.
e quando as portas saíram. E dali para outras empresas, que a Sudantec saiu do Brasil, foi talvez mais fácil, porque naquela época existia uma figura chamada headhunter, caçador de cabeças. E era exclusivamente para arrumar trabalho, emprego, para quem estava empregado. Eles não aceitavam de jeito nenhum trabalhar desempregados. Então era sempre aquela história, não, tá lá, tá ganhando bem, é porque é boa, eu vou te vender por um preço melhor. E por ali eu fui para outras empresas, negócio, laboratório, sempre multinacionais. A ESSO, e me aposentei finalmente pela CISPER, indústria de vidros francesa, meio francesa, meio Chicago, como diretora jurídica. Ou seja, fiz a minha carreira empresarial, ao mesmo tempo que militava, ao mesmo tempo que tinha codinome, ao mesmo tempo que combatia a ditadura, ao mesmo tempo que corria do exército e da polícia, ao mesmo tempo que tinha um irmão preso político. Enfim, aos 20 e poucos anos a gente faz milagres. Momentos difíceis. Mas na sua opinião, hoje em dia, você acha que a situação das mulheres advogadas mudou? Olha, eu acho que a vontade da mulher advogada mudou. Hoje eu vejo uma turminha ali, jovem, e falo isso até porque minha nora é uma jovem advogada também, que estão indo à luta, mas indo à luta assim, direto. Quando no meu tempo nós éramos mínimos nas faculdades de Direito, hoje elas são máximas. Hoje, quando você pega uma turma, ou quando eu dou palestra para uma turma, eu vejo as meninas, vejo assim salpicadinhos meninos, os jovens. Nos escritórios de advocacia, os grandes escritórios de advocacia, estão pontilhados de advogadas. Quer dizer, as advogadas estão superando, elas estão lutando. Na própria magistratura, 60%, 70% da magistratura hoje em dia é feminina. Então eu acho que a mulher advogada do século XXI está carregando a luta. Então, na sua opinião, houve evolução? Hoje sim, houve uma luta. Acho que até uma luta, não diria individual, mas uma luta de classe. As advogadas decidiram que elas têm que seguir em frente, elas têm que lutar, elas têm que vencer, e estão vencendo bravamente essa parada. Então, na sua opinião, o fato de algumas advogadas abandonarem a profissão da militância da advocacia e partirem para o concurso público, você acha que isso não seria uma verdade ou seria mais uma coisa meio ilusória? Não, seria também um caminho. Quer dizer, algumas estão abandonando, eu não diria que elas estão abandonando, porque elas estão seguindo carreira jurídica. Elas vão ser defensoras, promotoras, juízas. Quer dizer, a carreira advogada, ela se forma advogada para seguir uma carreira jurídica. E também na defensoria pública, o número de mulheres muito maior do que dos homens, na promotoria está quase que igual, e como eu falei, na magistratura as mulheres estão vencendo. Então, quem abandona a carreira, eu acho que agora virou o contrário. É individualismo, talvez cansaço, falta de entusiasmo, ou até mesmo que escolheu a profissão errada. O advogado não abandona a luta. Gostaria de saber a sua opinião sobre o fato das advogadas, da ausência das advogadas no órgão de classe, na diretoria. Olha, eu acho que essa é uma condução. A OAB, tanto a federal quanto principalmente aqui do estado do Rio de Janeiro, ela está 300 anos atrasada. Na nossa diretoria aqui do Rio de Janeiro, nós não temos uma mulher, só temos homens. Temos uma mulher, a doutora Amélia, mas o que ela faz nessa diretoria não é advocacia, é informática. Ela está voltada para a questão informática do processo. E, recentemente, eu vi uma foto de uma reunião de presidentes de subseções que tinham 18 homens, nenhuma mulher. Então, está acontecendo que as OABs não estão valorizando as suas mulheres. É a própria OAB que está afastando a advogada do seu seio, do seu meio. E as OABs mulheres não estão dando toda. E o fato da Ordem dos Advogados do Brasil
a nacional, ter declarado 2016 como o ano da mulher advogada? Eu posso declarar qualquer coisa. É bonito, vou ter público, vou ser aplaudida. Eu declaro. Você não acha que seria positivo? Mas onde está o fato? Onde está o fato positivo? Onde está a execução do que as Nações Unidas determinaram? Você diz de fato, na prática, vendo mulheres ali. Porque publicar na revista do meu órgão 3 páginas dizendo que a OAB aderiu à ONU Mulher e a entrevistar 10, 12 advogadas de primeiro calibre, depois a gente esquece esse assunto aqui, fiz bonito, tirei foto, depois deixa pra lá. Para finalizar, conta só um pouquinho, em poucas palavras, a sua atuação na ONU. Subcomitê de Prevenção à Tortura. Eu iniciei essa briga na ditadura contra a tortura. E fui chegando, o Brasil me colocou à disposição dos 81 países membros das Nações Unidas, e eu estou entre os 25 países, represento os 25 membros dos países, visitando locais de privação de liberdade, todo estilo, todo tipo, em todas as partes do mundo. Os 25 se dividem, eu conheço praticamente países maiores daqui da América Latina e alguns da Europa. E agora estou indo para a África. Para finalizar, vamos um bate-bola rapidinho. Mulher. Força. Direito. Direito. Empoderamento. Merecemos e temos. Fé. Segue em frente. Doutora Margarida, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter confiado nesse programa Mulheres Advogadas do Século XXI. E você que está aí assistindo esse vídeo, manda pergunta para a próxima entrevistada, tá? Você tem alguma pergunta que você acha que vai nos ajudar nesse nosso programa? Manda para a gente, mulheresadvogadas do século XXI, @gmail.com. mulheresadvogadas do século XXI, @gmail.com.